Coincidentemente, no dia 3 de março, no canal da Mob Entertainment, publicaram mais uma nova fita restrita para os fãs, e dessa vez nos apresenta o guia de como transportar um espécime Big Boris para um novo local. Hoje vamos investigar cada segundo e cada centavo que houver nessa fita, que supostamente nem era para existir esses dados, pois era para permanentemente ser apagado dos registros. Enfim, o que essa gravação mostra mais do capítulo 3 de Pop Playtime? Primeiro, diferente do último incidente filmado de 3 anos atrás, em 18 de julho de 1992, documentando o caso da fuga de Huggy Wuggy se passando na superfície, essa acontece dentro da fábrica, envolvendo o pouco do passado da Kiss-Miss, um dos experimentos mais misteriosos que possui alguma relação direta com o nosso protagonista. Então, a fita é basicamente um treinamento passo a passo obrigatório para novos funcionários recrutados na fábrica, que assinaram com o direito de completo sigilo e confidencial. Então tudo que você ouvir, ver, cumprir, todas as suas atitudes em questão vão ser inteiramente um segredo da Playtime Company. Em outras palavras, a fita guarda um guia de realocação de corpos maiores. Sem dúvida alguma, estão prosseguindo com um projeto dirigido pelo Dr. Halley Sauer, ou mais conhecido na fábrica como o Doutor, ensinando corretamente a transferência de cada um dos experimentos. Por que eu disse isso? Bom, no decorrer das nossas análises da fita, vocês vão entender. No nosso caso, é do tipo espécime 1170, igual ao Huggy Wuggy. Embaixo do lado esquerdo inferior, observamos que eles traduziram a observação "não continue assistindo esta fita" para outros 2 idiomas, em alemão e russo. Será uma pista ou um detalhe comum sem importância, ou ao menos seja alguma evidência da relação da Playtime Company ligadas a outras nações ou empresas pelo mundo. Começamos na primeira etapa, onde é necessário recuperar o gigante localizado no armazenamento ou galpão B. O experimento designado para ser realocado sob responsabilidade da equipe é um Huggy Wuggy rosa, a Kiss-Miss. E vocês sabiam que dá para ver ela se mexendo? Antes das luzes se acenderem, observamos que ela mexe cuidadosamente seu braço para a posição, ficando estátua. Depois de encontrá-la, na segunda etapa, a equipe precisa assegurar que o gigante esteja estabilizado para não provocar um acidente na viagem, e para esse tipo consistia em deitá-la numa maca, colocar as 2 algemas nos antebraços e principalmente as 4 alças que servirão com o objetivo de prender os membros inferiores e superiores da criatura, ou melhor, o tronco dela. Logo, na terceira etapa, carregaremos o gigante até o trem, e sendo também vigiado pelos funcionários responsáveis pela segurança no transporte, indo para nada menos que a Playcare, a creche. Embora não tenha nada comprovado se são trens diferentes que vagam por outras rotas ou sejam iguais, tecnicamente esse trem na gravação seria particularmente só para trajetos de extremo segredo. Na quarta etapa, fala para consultarem o manual de Big Boris e elaborar as mais prováveis contingências ou momentos descontrolados que haja chances de acontecer. Porém, ao invés disso, o próximo passo é interceptado. Por hora, a mensagem é trocada por outra ideia fora do regulamento, obrigando a liberar as alças que estão prendendo a criatura. Embora seja proibido tomar essa atitude negligente que colocaria tudo em risco na operação ao declínio. Afinal, são 10h42 da manhã e a carga, a Kiss-Miss continua amarrada com as alças. No próximo passo, basta avisar para o maquinista qual será a rota tracejada. Se observarmos na parte do operador no trem conduzindo a navegação entre os trilhos, existem 2 folhetos. Um deles já reconhecemos como o código de acesso para ativar a locomotiva, e
A outra, teoricamente, é algum tipo de contrato assinado com alguma aprovação qualificada para o maquinista, ou pode ser outra coisa que a gente não tem noção. Em uma das câmeras nos túneis filma o trem passando, porém identificamos no canto superior direito foi escrito um texto por alguém na parede falando que a hora da alegria está perto ou próximo. Isso significa que em breve logo Kissimmee estaria com as crianças na creche. Na sexta etapa, precisavam garantir que continuasse de olho na criatura, mesmo que ela estivesse silenciosa. Só se não fosse mais uma vez o mesmo contexto que estava reforçando a ordem de libertar o gigante das alças. São 10h55 da manhã e não houve nenhuma reação suspeita ou estranha da Kissimmee, e o trem continuava nos trilhos. E finalmente entregariam o brinquedo ao seu devido lugar e novamente emitia aquela ordem de retirar as alças. Entretanto, houve algo inesperadamente imprevisto, pois de repente às 10h59 da manhã o trem ficou desgovernado, acelerar tão rápido que parecia ser o fim da Kissimmee. O pânico ecoava pelos túneis, as luzes piscavam um medo nos olhos, até que o silêncio tomou a situação. E 15 minutos depois, quando tinham perdido o sinal da equipe da locomotiva, às 11h14 da manhã, a equipe inteira foi assassinada, corpos espalhados e o trem cessado. Ao contrário de todos, Kissimmee estava coberta de sangue e as suas alças e algemas foram removidas. Dessa maneira, finalizando a fita que deveria ter sido apagada. Depois desse grave acidente na fábrica, o final da fita claramente deixou muitos duvidosos a elaborarem teorias. E a que está em questão é como ou quem foi que matou a equipe, ou especificamente, quem libertou Kissimmee. Sabemos que na última fita restrita que documentou a inesperada fuga do Huggy Wuggy, em que LePierre tinha citado que não sabia como Huggy foi capaz de passar pelo sistema de rastreamento da fábrica, teoricamente estaria apontando ao principal suspeito até agora, ao misterioso protótipo. Mesmo que seja ou não o 1006, temos ideia que todos esses casos deixam claros que está conectado a um único culpado em questão. E essas tragédias eram apenas o seu aprimoramento até chegar o dia da liberação completa dos monstros. O mais curioso nisso tudo é que esse momento de adrenalina é parecido com o que aconteceu com o protagonista no final do capítulo 2, Flying Web. O trem perdeu o controle da ignição, acelerou até tombar próximo à entrada da creche. Então, não é a primeira vez que um incidente destes acontece. Desde então, um dos motivos para você acreditar que foi 1006 é se formos verificar e analisar um certo som específico que é escutado no fim da fita marrom de Elliott Ludwig. E antes de desconectarmos da pop, existe um pequeno som que talvez justificaria nossas perguntas do 1006. Ouçam. O que eu quero dizer para vocês é que esse som que é emitido pertence ao protótipo. Afinal, muitas teorias apontam que a cobaia do 1006 foi o Elliott Ludwig, que sem alguma alternativa de cura, virou imortal através do monstro que se tornou, sequestrando a sua filha. Teoricamente seja a Pop. Então, isso significa que tudo isso é uma ligação familiar? Sugerindo essa ideia, quem quer que tenha sido, queria também se livrar do protagonista em seu caminho, da mesma forma que salvou a Kissimmee. Falando nela, o que podemos confirmar nesse final da fita restrita? Teoricamente, Kissimmee não teria feito nada, e quem causou essa carnificina teria sido o 1006 ou algum outro protótipo, já que a posição dela permaneceu a mesma que de 15 minutos atrás, às 10h59 da manhã.
Porém, em meu ponto de vista, como o 1006 tem a capacidade de fazer uma manipulação mental, a mais eficiente habilidade, a equipe pode ter sido tomada no controle e a ponto de libertarem a Kiss Missy por ordem do 1006, acabando de vez essa operação. Por que estou acusando em algo que definitivamente é impossível de concordar? Vale ressaltar que mesmo que Kiss tenha ficado estátua, não explica pelo fato do porquê a sua pelugem sobre a cabeça e pelo corpo da Kiss estarem mais bagunçados do que antes. E obviamente, o sangue não está só escorrendo pelo chão, como também vindo da sua boca, hipoteticamente transformando-se em uma criatura psicopata que, diferente do Hug, possui mais indícios de experiência na matança. Embora ela tenha nos ajudado na última vez que nos encontramos, como será que vai ser o nosso reencontro com ela? E pelo que ela ajudou nosso protagonista? Por desejo ou socorro? Ela é confiável no meio desse poço assombrado? Se quiserem, basta comentar suas teorias, mais opiniões e outras novidades que eu não saiba aqui embaixo. E eu confesso a vocês que eu estou com saudade de todos em geral que acompanham esse canal até hoje. Eu acho que esse canal aqui tem mais de cerca de 3 anos. Eu nem me lembro mais porque eu estou tão ocupado nos meus estudos que já perdi a linhagem do tempo da nossa saga. Na verdade, nem sei se é saga, mas é a nossa história no YouTube. Então, por favor, pessoal, não esqueça de aceitar e continuar aceitando meus pedidos. E muito obrigado por tudo. Nos vemos em breve. Fui!